E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No nosso de olho de hoje a gente vai dar uma olhada nos dados a respeito dos indígenas na atualidade. Como será que eles vivem? O que será que eles fazem? A colonização acabou não sendo muito boa para os indígenas. Por quê? Os primeiros contatos entre os brancos e os indígenas foram causados por certa estranheza, mas também por admiração e respeito. Entretanto, com o início da ocupação efetiva, muitos indígenas passam a ser escravizados para a retirada do pau-brasil, como a gente consegue ver aí do lado. Os brancos também trouxeram muitas doenças que dizimaram milhares deles. Os índios eram caçados, escravizados e vistos como selvagens pelos invasores civilizados. Interessados nas terras indígenas, os brancos matavam seus ocupantes em combates desiguais. De um lado, as armas de fogo dos portugueses, do outro, os arcos, as flechas e as lanças. Quem vocês acham que perderam? E vejam bem, essa ideia de selvagem e de civilizado faz com que o civilizado pareça ser melhor, se sinta melhor do que o selvagem, e que o selvagem seja comparado a um animal digno de caça. A interferência dos brancos colonizadores foi tão grande que até mesmo a religião portuguesa acabou sendo imposta para o povo indígena. Essa imagem aí é famosa, é a fundação da cidade de São Paulo, uma pintura de Oscar Pereira da Silva, que retrata a primeira missa em São Paulo. Vejam bem, os brancos católicos celebrando a missa e os indígenas assistindo. Esse processo de catequização impôs o cristianismo para os indígenas brasileiros, que tiveram suas crenças combatidas e inferiorizadas. Os indígenas acreditavam nas forças da natureza, na força da chuva, do sol, da lua, do trovão, da floresta. Durante muito tempo, a ideia de embranquecimento da população brasileira, gerada pela cultura dominante, provocou preconceitos contra os diferentes, caso dos indígenas, e não só deles. Esses preconceitos passaram a contaminar os próprios indígenas que preferiam, quando possível, não se declarar pertencentes à sua etnia original. Veja o discurso de um protesto aí ao lado: índio bom é índio morto? Será? Muita gente, infelizmente, pensa assim. Vejam o cartaz ali de trás: 279 guaranis kaiowás assassinados no Mato Grosso do Sul. Por isso, muitas vezes, é melhor não se assumir como indígena para sobreviver. E isso é uma triste realidade ainda hoje. Entretanto, desde a Constituição de 1988, os indígenas vêm adquirindo vários direitos e reconhecimento. Veja aí um indígena com a Constituição em suas mãos. E perceba também que esse indígena ele já sofreu bastante com a mistura dos povos. Lembremos que a nossa colonização tem mais de 500 anos e muitos indígenas hoje são mestiços, são frutos da miscigenação de gerações anteriores. Na Constituição está assegurado seu direito à diferença, ao respeito, à sua organização social, à sua língua, cultura, costumes, crenças, processos de aprendizagem e também a possibilidade de educação escolar, que inclui conhecimentos tradicionais em sua língua, mas também o estudo da língua portuguesa e a alfabetização digital. Veja bem, o idioma oficial do Brasil é o português, e mesmo que os indígenas não quisessem, este idioma continuaria sendo o idioma oficial. Portanto, uma forma de integrá-los à sociedade brasileira, sobretudo os que são mais miscigenados, seria dar capacidade e instrumento a eles para aprender o português e para aprender a usar a informática e tudo mais, como todo brasileiro tem acesso. Entretanto, existem tribos isoladas que devem permanecer isoladas, praticando tudo isso que a nossa Constituição assegura. Vamos para alguns dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo os censos de 1991, 2000 e 2010, nós temos em 1991 pouco mais de 294 mil indígenas no Brasil, contra mais de 145 milhões de não indígenas. É um número pequeno, mas é um número que vai crescer 10 anos depois, na realidade 9.
737.127 indígenas registrados em 2000. Entretanto, a população brasileira também cresceu para pouco mais de 167 milhões. Já em 2010, a gente tem 817.963 indígenas, também um pequeno aumento. Entretanto, vale a pena observar, a população não indígena também cresceu, com pouco mais de 189 milhões. Hoje, em 2020, a estimativa da nossa população é de aproximadamente 210 milhões de brasileiros. Quantos indígenas são? Esse resultado a gente só vai saber no censo de 2021. O censo estava programado para 2020, mas foi adiado para 2021. Isso também aconteceu com o censo de 91. Ele deveria ter sido realizado em 1990. Agora vamos observar esse mapa, que mostra a população indígena nos municípios de acordo com o censo de 2010. A gente vai perceber que há algumas concentrações de povos em determinadas áreas, em determinados estados do nosso país. Veja só, no início da colonização, a população estimada de nativos era de mais de 5 milhões de pessoas. Muita gente. O censo de 2010, como a gente viu, realizado pelo IBGE, revelou que a população indígena brasileira é de 896 milhões de indivíduos, ou seja, menos de 1 milhão de pessoas. Observe a enorme perda desde a colonização. Esse povo todo está distribuído em 305 etnias: tupis, guaranis, kaiowás, pataxós, yanomamis, gés, macro-gés, funiô, xique-xique, xicuru e por aí vai. Se a gente for observar o nosso mapa, a gente vai conseguir perceber, sobretudo aqui na região norte do Brasil, a gente tem uma concentração acentuada. Por que isso ocorre? Porque é a área onde a gente tem a nossa floresta amazônica, a nossa floresta equatorial, em que é possível ter o isolamento dessas tribos e elas não são diretamente afetadas pela cultura do colonizador. Entretanto, temos também aqui, no Mato Grosso do Sul, uma alta concentração. Esse número de indígenas no Mato Grosso do Sul tem gerado alguns conflitos, sobretudo com o setor agropecuário, fazendeiros contra índios, cada um brigando pela terra, cada um argumentando como acha que deve. Entretanto, essa história a gente já viu, alguns com armas e outros apenas com arcos e flechas. Perceba que em toda a nossa faixa litorânea a gente tem poucas concentrações, e era nessa área que se concentrava boa parte da população indígena do Brasil no início da colonização. Muita gente se perdeu, muita gente morreu durante esse processo. E sim, temos um certo avanço na política indigenista do Brasil nas últimas décadas, entretanto, temos visto alguns problemas, sobretudo nos últimos 2 anos. Será que algum dia os nativos poderão voltar a viver como era antes? Dificilmente, praticamente impossível. Já vivemos outro tempo. O que resta é a integração e o respeito àqueles que ainda estão. Dificilmente tudo isso que foi feito e que a gente vê aí na pintura da Fundação de São Vicente, cidade do litoral do estado de São Paulo, proporcionou a chegada dos portugueses com seus costumes, suas tradições, seu ponto de vista, impondo aos indígenas o seu modo de viver. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá certo? Até mais. Tchau.